Bem, pessoal, qual o melhor cannabis medicinal para eu comprar, né? É melhor o que eu compro da farmácia, o que eu importo, o extrato, gotinha, é aquele que eu pego na seringa? Eu vou explicar para vocês porque essa dúvida está no dia a dia de todo consultório de médico, neurocirurgião e outros médicos, médico da dor, que acaba lidando muito e prescrevendo muito cannabis medicinal. Vamos só para você entender o contexto, porque às vezes é confuso na maioria das pessoas, eu explico bem para os meus pacientes. Em primeiro lugar, a gente está falando de uma medicação muito nova inserida na prática médica, né? Então, até 2020, 2021, tinha aquele debate, era importação, era um trabalho muito grande até você conseguir. E na grande maioria das vezes, a maioria dos pacientes não tinha acesso ao cannabis medicinal porque o preço chegava a ser impeditivo. Pra você ter ideia, eu tinha pacientes nessa época que conseguiam importar por R$ 3.000, R$ 4.000. Então, realmente eram preços que afastavam a maioria das pessoas, né? Com a mudança da legislação, né, a compreensão, a liberação pela Anvisa, né, esses remédios eles já estão no dia a dia da farmácia brasileira. Então, o que eu explico para todo paciente? Por mais que nossa memória recente, você deve conhecer muito amigo, colega, que importa e tal, a gente tem isso fresco, por quê? Porque são todas mudanças de legislação, de indústria brasileira começando a produzir recente. Então, naturalmente, a maioria das pessoas que tomam há muito tempo, provavelmente é quem conversou com você ou que você encontra na internet, vem dessa época de importar o cannabis. Então, dá uma ideia, e a gente brasileiro também que é isso, que importado é melhor. Mas o que eu digo para todo paciente é o seguinte: o mais importante é você estar utilizando uma medicação que esteja liberada e autorizada pela Anvisa. Eu, Júlio, particularmente, acabo prescrevendo cannabis que o paciente consegue comprar na farmácia, por vários motivos. Primeiro, motivo de logística. Então, é o que eu explico para o meu paciente. Não é que seja melhor ou seja pior. Quando você tem um remédio que eu prescrevo, você compra em qualquer farmácia, onde você estiver, você consegue comprar essa medicação, né? Segundo aspecto, né? A maioria das vezes, né? Você tem aprovação da Anvisa, um selo de qualidade, uma indústria maior por trás. Aqui nacional, qualquer problema que você tenha, você consegue acionar também. Se tiver problema de lote, tem controle e tudo isso. Então, isso é outro fator que faz eu também buscar isso. Júlio, está errado se eu compro a minha importada? Não, eu tenho um monte de paciente que já comprava importada, deu super certo, fala, Júlio, eu vou continuar comprando, outro médico tinha passado, então eu vou continuar comprando essa importada. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você tem que entender o seguinte: o importante é o princípio. E no caso da cannabis medicinal, a medicina como um todo está muito evoluída, porque lá nos Estados Unidos, lá na Europa, ele já tem décadas de experiência de cannabis medicinal. Então, o Brasil, de um modo geral, é bem conservador, a Anvisa, eu não acho isso ruim não, em liberar e autorizar as medicações. Normalmente, elas já passaram pelo crivo do FDA, a liberação da indústria do órgão regulador da União Europeia também, né? E normalmente com a indústria global, né? Então o Brasil é um dos principais